mandou na semana passada, na última live, um vídeo traduzido da fala do Vladimir Putin quando a Ucrânia estava na adesão, né, querendo ser inserida na OTAN. Os mísseis russos já estão em prontidão para um ataque. E a gente vê que... Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que... Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas muito assombrosas. Porque a Rússia ela já está monitorando o espaço aéreo da Europa, mas existem essas questões, irmãos, que a Rússia já proibiu importação de petróleo por 6 meses e a Rússia simplesmente pode fechar o gás e a energia da Europa e parte da Europa pode ficar sem energia. Então, assim, é algo muito delicado que está acontecendo agora, nesse exato momento, no mundo, né? Eu tenho dito para vocês que não acredito na Terceira Guerra Mundial esse ano. Eu não acredito na Terceira Guerra Mundial esse ano. Mas, olha aí. Possibilidade de enviar contingentes militares da OTAN para a Ucrânia. Mas relembramos o destino daqueles que outrora enviaram seus contingentes para o território do nosso país. Mas agora as consequências para possíveis intervencionistas serão muito mais trágicas. Eles também têm armas, sabem disso. Como eu disse, também há armas que podem atingir alvos em seu território. E o que eles estão inventando agora, com que estão assustando o mundo inteiro, é que tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares. O que significa a destruição da civilização? Por que eles não entendem isso? Começaram a falar... Então, assim, irmãos, eu digo para vocês, que eles estão aumentando de uma forma muito drástica, né, a tensão. E aí eu digo para vocês, e eu vi um economista falando, né, que hoje é tudo ilusão essas questões de geopolítica, de defender sua soberania de um país. E o economista falou algo tão sério, irmãos, que ele falou que não existe mais a soberania de um país. Quem manda é a BlackRock, quem manda é a Vanguardia, quem manda são corporações que não são governamentais nos países. E é verdade, a gente que estuda geopolítica, o que é o FMI, Fundo Monetário Internacional? Fundo Monetário Internacional. O que é o FMI, Fundo Monetário Internacional? É uma agência do Banco Mundial que, olha só, é uma agência do Banco Mundial que empresta dinheiro aos países. Para quê? Para que o produto interno bruto desses países, a riqueza desses países, fique vinculada ao FMI. E pasme, quando você estuda sobre isso, nenhum país do mundo, olha só, pode pagar as suas dívidas ao Fundo Monetário Internacional. Eles têm que se endividar e não pagar a dívida. E aí fica pagando juros para o FMI, que é uma organização do Banco Mundial. Então, não tem como, se o Brasil hoje pegar o nióbio da Amazônia, uma reserva de nióbio da Amazônia, ele paga toda a dívida externa. Olha só, o Brasil, se pegar uma reserva de nióbio da Amazônia,
O Brasil paga toda a sua dívida externa, ele não fica devendo nada para ninguém. Só que o Brasil é proibido de pagar a sua dívida externa. Por quê? Porque toda a riqueza do país tem que ir para a mão dos bancos, do FMI e do Banco Mundial. Então, quando você estuda sobre isso, as pessoas ficam se degladiando sem saber nem pelo que está lutando. Por exemplo, quem luta lá por político, porque acredita que A que B é melhor, irmão, eu vou dizer sobre o JB aqui, o JB falou antes de entrar na presidência que ele iria liberar as reservas de nióbio. Foi rodado até vídeos na internet dizendo que o PIB do Brasil iria ultrapassar o PIB dos Estados Unidos com o nióbio. Só que o Lula vendeu todo o nióbio do Brasil para o Banco Mundial. Do banco para o Banco Mundial. A ponto que o valor do nióbio brasileiro, que é extraído do Brasil, não é o Brasil que coloca o preço, é o Banco Mundial. Então, veja bem, o Brasil não é mais dono do nióbio. Já começa por aí. O Brasil não é dono do nióbio. O Brasil não é dono do grafeno. O Brasil não é dono do lítio, que é o que faz as baterias. As baterias desses carros elétricos, ônibus elétricos, tudo elétrico que está por aí. Então, imagine, meu irmão, imagine que o brasileiro está lutando pelo quê? Se o JB ficou 4 anos no poder e não pôde liberar o nióbio, ele liberou uma reserva de lítio do Vale do Jequitinhonha. Ele liberou. Quem comprou a reserva de lítio agora foi a BYD, que é a empresa de carro elétrico, que é uma falácia. Essa empresa de carro elétrico. Por 20 bilhões de dólares. Quer dizer, o Brasil deu de graça para a China a reserva de lítio para a fabricação de bateria. Aí você tem lá na China um monte de empresas fabricando carro elétrico e o lítio para a bateria sai da onde? Do Brasil. A preço de banana. Vocês estão entendendo? Então, o Brasil nunca vai deixar de ser colônia. O Brasil é proibido de deixar de ser colônia. O Brasil é proibido, né? O Brasil não pode. O Brasil não pode se transformar numa potência mundial, infelizmente. E com o governo que está aí agora, eles estão acelerando. Então, por que eu estou dizendo isso? Não? Porque a Rússia... Você acha que é o Vladimir Putin que vai apertar um botão para disparar um míssil? Não, é o Fórum Mundial Econômico. Existe um poder oculto por trás dos países. Você acha que o discurso do Lula falando mal de Israel saiu da boca do Lula? Foi o Lula que foi lá e escreveu dizendo, vou falar que Israel é isso, é isso, é isso. Jamais, meu irmão. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A gente vive um grande teatro. E aí, veja bem, qual é o propósito aí? Quebrar, meu irmão. A ideia disso é quebrar o país, é quebrar a economia mundial. Quebrar a economia mundial. Quem é dono da Venezuela aqui, por exemplo? Maior reserva de petróleo do mundo. Maior reserva de petróleo do mundo. É a Rússia e o Irã. A Rússia e o Irã é dono do petróleo.
Aí nós temos essa desestabilização mundial, meu irmão, que é assombrosa, é assustadora. Por quê? Porque quem está por trás da guerra dos Houthis é a China e a Rússia. Quem está por trás de toda essa questão da Europa com os Estados Unidos e a Rússia é a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, o Irã, o Emirados Árabes e a Arábia Saudita, é a nova ordem mundial. Quem está por trás do discurso do Kim Jong-un hoje, dizendo que não quer guerra, mas se tiver, nós não vamos evitar. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, qual é o propósito disso tudo, meus irmãos? É gerar o reset. A gente está caminhando para o reset. Caminhando para o reset. E aí vem, eu já vou mostrar já a capa da Taekwondo. Olha só o que vai acontecer. O preço do petróleo já subiu aí. Aí, olha só, Rússia deve proibir exportação de gasolina por 6 meses. Porta-voz do primeiro vice-ministro russo confirma as palavras. Restrição deve começar sexta-feira, dia 1º de março. A Rússia planeja proibir por 6 meses, a partir de sexta-feira, 1º de março, a importação de gasolina. A informação foi confirmada pelo porta-voz do vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Conforme a publicação, a decisão é necessária para compensar o aumento da demanda durante as férias de verão no hemisfério norte, período de inverno no Brasil. Ainda por causa do trabalho de agricultores e de paradas programadas nas refinarias. A restrição, segundo TASS, não se aplica aos países que integram a União Europeia da Eurásia, a Mongólia ou Uzbequistão e as 2 regiões separatistas da Geórgia apoiadas pela Rússia. Em setembro, a Rússia decidiu cortar 30% das suas exportações de combustível, segundo o governo russo. A limitação tinha como objetivo abastecer o mercado doméstico frente à paralisação para a manutenção de algumas refinarias. A medida foi suspensa em outubro. Não, meu irmão, isso aqui é porque a crise está programada. Aí nós temos a Arábia Saudita, que era controlada pelos Estados Unidos até 2 anos atrás. A Arábia Saudita está livre agora, porque a Arábia Saudita está no BRICS, não depende mais de dólar. Então, o petrodólar já foi para o espaço, que muita gente não entende, mas é o rastro de dinheiro do mundo, vem através de reserva de petróleo. Quem tem mais petróleo é mais poderoso. Aí, veja bem, a Rússia foi e comprou a Venezuela. Por que a Venezuela quer controlar? Olha só, por que a Venezuela quer controlar a Guiana? Alguém sabe? A Venezuela quer controlar a Guiana por causa da reserva de petróleo que foi descoberta ali. Aí nós temos outra questão, onde tem petróleo e gás. Faixa de Gaza, tem petróleo e gás. Colinas de Golã, onde vai acontecer a guerra de Gog e Magog, reservas de gás e petróleo. Aí nós temos conflito entre o Iraque e a Síria, o Irã, reserva de petróleo, Catar, reserva de petróleo. Então, veja, tudo isso está dizendo que quem está por trás de toda essa desestabilização mundial é a China, que é a cabeça dessa nova ordem mundial. E eu vou dizer agora a todos vocês, nós temos uma movimentação gigantesca. O Vladimir Putin falou a verdade. Não vai ter vencedores se nós entrarmos num conflito agora. Não terá vencedores. É uma verdade, irmãos. Se nós tivermos um conflito, vai ter destruição. Vai ter destruição. Aí olha o que aconteceu. Olha só para vocês entenderem. Olha só. A Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, divulgou nesta sexta-feira, dia 1º, um vídeo mostrando 2 aeronaves francesas
interceptando um caça Su-30, de acordo com informações, trata-se de um avião da inteligência russa. A interceptação ocorreu na costa da Estônia, Mar Báltico, conforme militares franceses. A ação ocorreu a fim de proteger o espaço aéreo dos nossos aliados do Báltico. Não há informação sobre interesses por trás do piloto russo no local. Então, olha só. Ó, aquele lá é o avião da inteligência russa sobre a Europa, monitorando a Europa. Aí, junto com... Olha só, quem está por trás desse camarada aqui também, ó. Ele falou, né, que vai atacar a Coreia do Sul. 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁이라는 선택. E ele ameaçou também os Estados Unidos. E aí, o Kim Jong-un, ele forneceu muita arma para Vladimir Putin, que é outra coisa que, na minha cabeça, a Coreia do Norte é um laboratório do governo mundial. Porque é um dos países mais fechados do mundo, está produzindo, segundo Kim Jong-un, ele tem arma nuclear, tem armamento e tem tecnologia de guerra. Agora, eu queria entender isso daqui. Alguém pode me explicar como um país como a Coreia do Norte tem arma nuclear, inteligência militar